Os erros aí que você comete para fazer um bolo de festa perfeito. Nosso sonho é entregar sempre um bolo bonito, saboroso, que todo mundo vai amar, que quando as pessoas veem o seu bolo na festa, vão pedir o contato. Quando a pessoa comer o seu bolo, a pessoa vai lembrar do teu bolo no outro dia, né? É esse o nosso objetivo, é levar uma experiência legal para o nosso cliente, é fazer com que o cliente sempre volte a encomendar bolos com a gente. Né? E para isso a gente tem que realmente fazer um bolo bonito, saboroso, gostoso, né? Ter um diferencial. Então, existem aí alguns erros fundamentais para você não cometer, né? E para você conseguir aí ser uma confeiteira profissional e não ser uma confeiteira amadora. Porque são esses erros aí que também diferem você da confeiteira amadora e da confeiteira profissional, tá? Que vai conseguir fazer bolos aí perfeitos. O primeiro erro é você não conhecer as massas e os ingredientes e tudo que envolve fazer um bolo. Né? É o que separa as confeiteiras amadoras das confeiteiras profissionais, é o conhecimento das bases e das técnicas. Porque a gente precisa entender todos os tipos de massa que existe, como é feito cada tipo de massa, por que eu vou utilizar essa massa e não aquela outra massa no meu bolo. Imagina aí, você fazendo um bolo para o seu cliente sem entender se aquela massa é adequada para aquele tipo de recheio, sem entender se aquela massa pode ser feita para aquele tipo de bolo. Né? Então imagina você usando aí um ingrediente que você acha que é bom e quando você vai entregar o bolo ao seu cliente, que o cliente come, ele vai sentir aquela coisa que não tá legal, né? Tem algum ingrediente ali que não deixou o bolo saboroso. Então, tem gente que acha que só existe pão de ló, por exemplo, para fazer bolo. Né? Então, não, existe outros tipos de massa para fazer bolo. Então, você precisa entender as coisas, né? Entender aí todos os ingredientes, saber, você sabe a diferença entre por que a gente utiliza óleo e não manteiga? Qual a diferença entre manteiga e margarina? Entre chocolate e cobertura fracionada? Né? Entre essência e extrato. Você precisa entender dos ingredientes, né? Sempre levar sabor ao seu bolo. Se você utilizar um ingrediente ruim no seu bolo, você vai estar usando pelo menos de forma consciente, sabendo que aquilo ali é ruim, mas você tá tudo bem, teu público aceita, né? E você vai entregar aquilo ali para o teu cliente. Você não entende os ingredientes. Esse bolo aqui é ganache, chocolate ao leite, maravilhosa. Mas ela fez a ganache com cobertura fracionada ao leite. E tá vendendo como se fosse uma ganache de chocolate. Ela tá enganando o cliente. Né? Então, são essas coisas aí que você precisa entender quando a gente fala de ingrediente, né? Saber a função de cada coisa. Eu devo usar o açúcar na minha massa, né? Por quê? Qual a função do açúcar? O que o açúcar vai trazer na minha massa? Então, às vezes, o que acontece? Eu quero modificar uma receita. E vou lá, porque eu achei a receita doce, e vou tirar o açúcar da minha massa. Mas não pensa que o açúcar tá ali naquela receita, naquela quantidade, porque ele não tem a função só de adoçar. Ele tem um monte de outras funções que é necessário para aquela massa. Né? Então, quando você entende todos os ingredientes, entende as técnicas e as bases, você consegue modificar a receita, você consegue criar suas próprias receitas. E uma confeiteira amadora que não entende essas coisas. E uma confeiteira profissional precisa entender. Se você quer ser uma confeiteira profissional, você precisa ter conhecimento de tudo isso, né? As técnicas para fazer as massas, os tipos de massa, quais os métodos que é utilizado para cada massa, né? Então, eu tenho o método cremoso inverso. Por que eu utilizo esse método cremoso inverso? Né? Qual o resultado que ele vai trazer na minha massa? Então, são essas coisas aí que a gente precisa conhecer, né? Porque senão a gente fica uma confeiteira amadora, pegando receita, tentando receitas aí aleatórias e que muitas vezes não dão certo, né? E você não sabe nem o porquê que deu certo, porque você não entende as bases. E quando você entende as bases e as técnicas, você vai pegar uma receita qualquer e vai conseguir executar
corretamente, porque você entende as bases e as técnicas, né? Então isso é muito importante, tá? Uma confeiteira profissional precisa saber aí tudo que faz dentro da cozinha, principalmente quando a gente trabalha com bolos, né? Para não ter perigo aí do cliente nunca mais voltar, do bolo cair, bolo rachar, né? A gente precisa entender de tudo, né, nessa questão.